Você já se perguntou o que aconteceria se, por um simples ato de rebeldia, você acabasse no meio da floresta, frente a frente com um dos predadores mais temidos das Américas? Parece improvável, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Lucas, um menino comum, que num dia qualquer decidiu fugir da escola, e acabou vivendo uma experiência que mudou tudo. Aquela manhã parecia como qualquer outra. O sol começava a aquecer as calçadas da cidade, e o som dos passos apressados de alunos ecoava pelas ruas. Mas Lucas estava parado, imóvel diante do portão da escola, como se algo dentro dele dissesse que aquele não seria um dia normal. Com a mochila pendurada em um ombro só, ele observava o vai e vem de crianças entrando, rindo, cumprimentando colegas. Mas seus olhos estavam em outro lugar. Dentro da mochila, não havia livros nem cadernos, só um videogame portátil, 2 salgadinhos e uma garrafinha de refrigerante ainda gelada. Tudo meticulosamente preparado na noite anterior. Ele não queria apenas faltar à aula. Lucas queria desaparecer por algumas horas. Respirar outro ar. Fugir da rotina, da pressão, das cobranças e dos olhares que o julgavam. Ninguém sabia, mas fazia semanas que ele se sentia deslocado. Desde que seus pais haviam se separado, tudo parecia fora de lugar. A escola já não fazia sentido, os amigos pareciam distantes, e até o mundo tinha perdido um pouco do brilho. Foi então que ele tomou sua decisão. Enquanto todos seguiam para dentro do prédio, Lucas deu meia volta silenciosamente, atravessou a rua e se escondeu por entre as árvores de um terreno abandonado ao lado. Sabia que havia uma trilha ali. Um velho caminho que, segundo seu avô, levava até uma área de mata fechada, onde quase ninguém mais ia. O avô chamava aquele lugar de Mato Grande. A maioria das crianças evitava aquele caminho. Diziam que era perigoso, que animais selvagens apareciam por lá. Mas Lucas não se intimidou. Na verdade, algo dentro dele até desejava o risco. Queria sentir que estava vivo, que podia tomar suas próprias decisões, mesmo que erradas. Pulou a cerca baixa e se embrenhou na trilha. O som da cidade logo foi ficando para trás. Agora era só ele, seus passos afundando em folhas secas, e o som de galhos estalando debaixo dos pés. Ele sorriu. Pela primeira vez em dias, sentia liberdade. Mal sabia que, dali a poucas horas, estaria frente a frente com algo que poucos seres humanos já viram de tão perto, uma onça-pintada selvagem. E não era um sonho. Era real. E o que aconteceu depois? Ninguém acreditaria se ele contasse. Lucas caminhava pela trilha como quem atravessa um portal invisível entre 2 mundos. Atrás dele, o concreto da cidade, os muros da escola, as vozes dos professores. À frente, a floresta densa, úmida, viva, e o silêncio. Um silêncio que, para ele, não era assustador, era alívio. Na mochila, os salgadinhos e o videogame pareciam quase irrelevantes agora. Ele não buscava exatamente diversão. Buscava espaço. Respiro. Como muitos adolescentes em fase de conflito, Lucas ainda não sabia nomear o que sentia, mas o incômodo era real. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, publicados em 2022, cerca de 35% dos jovens entre 10 e 14 anos relatam sentimentos frequentes de ansiedade, estresse e sobrecarga escolar. Fugir, ainda que por algumas horas, era a forma que Lucas encontrou de escapar disso tudo, mesmo que sem entender exatamente por quê. A trilha seguia por entre árvores altas, com raízes expostas e galhos entrelaçados no alto, formando um túnel natural de sombra e cheiro de terra. Lucas já estivera ali antes com o avô, anos atrás, mas agora era diferente. Estava sozinho. E havia algo de estranho no ar. Uma tensão leve, difícil de explicar. Como se a mata soubesse que ele estava ali sem convite. Mesmo assim, ele se sentia mais livre naquele instante do que nos últimos meses todos juntos. E isso dizia muito. O conceito de liberdade é algo complexo. Para um adulto, talvez signifique poder escolher o próprio caminho. Para um menino como Lucas, significava poder existir sem cobranças, sem olhares duros, sem precisar fingir que estava bem. Fugir da escola era, no fundo, uma tentativa de fugir de si mesmo, ou talvez de reencontrar uma parte sua esquecida. O mato parecia entender isso. Recebia Lucas com seus ruídos, com seus insetos, com sua imponência. Mas também com suas regras. E ali, naquele novo território, as regras não eram feitas por adultos. Eram da própria natureza. E Lucas logo descobriria que, mesmo em busca de liberdade, há lugares onde se entra, mas não se comanda nada. A floresta parecia se fechar ao redor de Lucas a cada passo.
Galhos roçavam seus braços, insetos uniam perto dos ouvidos e o ar era úmido, quase espesso. Ele continuava andando, guiado por uma lembrança vaga do caminho que levava ao antigo sítio do avô. Mas algo mudou. Um som diferente surgiu, primeiro leve, depois mais próximo. Não era o barulho do vento, nem o de um animal pequeno. Quando se virou, ele viu, a menos de 30 metros, entre as sombras da vegetação, uma silhueta firme, ágil e silenciosa se destacava. Uma onça pintada. Por instantes, o tempo parou. Lucas sentiu o coração saltar no peito, o estômago revirar. Não havia grito, nem pensamento. Apenas o corpo reagindo. E isso é o que chamamos de instinto de sobrevivência, uma resposta biológica imediata a uma ameaça. O corpo libera adrenalina, o foco estreita, a mente reduz tudo ao essencial, fugir ou congelar. E foi o que ele fez. Congela. No entanto, naquela mesma clareira, algo ainda mais profundo estava prestes a acontecer. Ao lado da pedra, ele notou um pequeno corpo tremendo. Fellhüter. E não qualquer filhote. Um filhote de onça, ferido, sangrando, com buraco aberto na perna traseira. Provavelmente baleado por caçadores. Nesse momento, a narrativa muda. Lucas não está mais só diante de um predador. Ele está diante de uma mãe. Uma mãe selvagem, poderosa, que não ataca por raiva, mas por instinto de proteção. E o que acontece quando dois instintos colidem? De um lado, o de Lucas, o impulso de correr, de sobreviver. Do outro, o da onça, o de proteger seu filhote a qualquer custo. É nesse conflito silencioso que algo raro emerge: empatia. Mesmo sem palavras, mesmo sem entender o universo daquela criatura, Lucas percebe que o perigo real não está nos dentes ou nas garras, mas na possibilidade de ser confundido com uma ameaça. A comunicação que se estabelece ali é crua, primitiva, mas real. Um acordo não verbal, onde cada movimento carrega significado. Esse momento revela um conceito essencial: a empatia não nasce da compreensão intelectual, mas do reconhecimento da dor do outro. Quando Lucas vê o filhote sangrando, ele enxerga além do medo. Percebe que aquele animal também sofre, também sente, também precisa de ajuda. A natureza, nesse ponto da história, deixa de ser cenário para se tornar personagem. Ela observa, testa, impõe limites. E Lucas, um garoto que fugia do mundo, descobre que há coisas maiores do que sua própria dor, e que o instinto de se importar pode ser tão forte quanto de se proteger. Essa foi a primeira vez em sua vida que ele não correu. Mesmo com medo, ficou. E ali, ajoelhado diante de uma criatura selvagem, Lucas não encontrou só um animal ferido. Encontrou um espelho de tudo o que estava fragmentado dentro dele. Diante do filhote machucado, Lucas sentiu o tempo se diluir. O cheiro de sangue se misturava ao da terra molhada. A respiração do pequeno animal era irregular, fraca, como se a vida pendesse por um fio. A onça adulta observava cada movimento dele, imóvel, mas cheia de intenção. Um passo em falso e tudo poderia terminar. Mas Lucas não correu. Pela primeira vez, o menino que havia fugido para escapar das suas responsabilidades estava agora diante da mais inesperada de todas: a responsabilidade pelo outro. Ali, entre cipós e pedras cobertas de musgo, ele fez uma escolha. Não era mais uma criança perdida no mato. Era alguém que decidia intervir. Agir. Compreender. Pegou a garrafa de água da mochila, quente, suada, e molhou o ferimento do filhote. A dor fez o pequeno estremecer. Um som agudo escapou de sua garganta e, no mesmo instante, a mãe emitiu um grunhido profundo. Aviso! Mas não atacou. Apenas vigiou. Lucas continuou, com delicadeza. Usou a toalha que sempre carregava para limpar a sujeira ao redor da ferida. Com uma tesoura escolar, cortou o pano e improvisou uma faixa para conter o sangramento. Era um curativo simples, tosco, mas era tudo o que ele tinha. Esse gesto, pequeno à primeira vista, carrega um valor simbólico imenso. O cuidado, neste ponto da narrativa, representa uma virada interna. Lucas não está mais apenas reagindo. Ele está oferecendo. Ele está servindo. Está curando, mesmo sem garantias de que isso salvará o filhote. Mesmo com o medo ainda cravado no peito. É aqui que surge um dos conceitos mais poderosos da experiência humana: a compaixão ativa. A diferença entre observar o sofrimento e escolher enfrentá-lo, mesmo sem preparo, mesmo sem segurança. O cuidado se torna o elo entre o humano e o selvagem.
Em muitas culturas ancestrais, o ato de cuidar de outro ser em sofrimento é entendido como um rito de passagem. É o ponto onde o jovem deixa de ser guiado apenas por seus próprios desejos e começa a compreender o valor da vida do outro. A floresta, silenciosa e atenta, parece entender isso também. Lucas ajoelha, toca o filhote com suavidade e sente algo diferente despertar dentro dele. Não era só empatia. Era pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava exatamente onde precisava estar, mesmo que aquele lugar fosse o menos provável de todos. A onça, ao ver o filho sendo tratado, não rosnou mais. Apenas ficou presente, atenta, como se reconhecesse naquele menino algo que ia além das palavras. Algo que ultrapassava a espécie, o medo e os limites. E naquele instante, naquela clareira esquecida pelo tempo, o silêncio entre os dois deixou de ser tensão e se tornou confiança. Lucas estava exausto. A pele ardia com os arranhões, a respiração vinha pesada, o suor escorria pelas têmporas. O filhote agora respirava com mais tranquilidade, envolto naquele curativo improvisado que, mesmo mal feito, trazia uma chance. E à sua frente, firme e imóvel, permanecia a mãe onça. Ela não havia dado um passo em sua direção, mas também não se afastara. Entre os dois, havia mais que o risco. Havia algo antigo. Um entendimento sem palavras. Com movimentos lentos, Lucas se afastou de joelhos, sem nunca virar de costas. Sentou-se sob uma árvore, os olhos fixos na cena à sua frente. A onça então se moveu. Pela primeira vez desde que apareceu, caminhou lentamente até o filhote. Cheirou o curativo, encostou o focinho no pequeno e deitou-se ao lado dele, envolvendo com o corpo como um escudo silencioso. Foi nesse momento que Lucas compreendeu, ele havia sido aceito. A trégua não foi selada com gestos ou promessas. Foi um silêncio denso, cheio de significado. A floresta toda parecia respeitar aquele instante. Os sons haviam diminuído. Até os pássaros pareciam conter o canto. Era como se a mata soubesse que, ali, algo raro havia acontecido. Dois seres tão diferentes haviam encontrado uma forma de coexistir. Esse tipo de experiência toca algo profundo dentro de nós. Somos seres sociais, mas também somos movidos por sinais, expressões, presenças. A comunicação mais genuína, às vezes, nasce onde as palavras não alcançam. E foi exatamente isso que se estabeleceu entre Lucas e aquela onça. Na biologia, falamos muito sobre linguagem animal, posturas, sons, olhares. Mas há algo além disso, o reconhecimento. A percepção de que o outro não é ameaça, e sim parte da mesma realidade viva. Um animal como a onça-pintada raramente se deixa observar por tanto tempo. São criaturas territoriais, solitárias e incrivelmente cautelosas. Para uma fêmea permitir tamanha aproximação, é porque algo a tocou. Lucas não sabia disso, mas sentia. Ele cruzou os braços sobre os joelhos, repousou o queixo e apenas observou. Ficou ali por horas. O sol mudou de lugar. Assombros dankavam no chao. E ele permanecia imóvel, como se fosse parte da floresta. Não havia mais medo. Só respeito. Não havia mais urgência. Apenas presença. Quando, enfim, o filhote começou a respirar com mais ritmo, e a onça lambia com cuidado, Lucas sussurrou como quem fala para o vento. Ele vai ficar bem. A onça ergueu a cabeça e o olhou por um instante. Não rugiu. Não avançou. Apenas olhou. E naquele olhar havia algo imenso. Não era agradecimento humano. Era outra coisa. Um reconhecimento entre espécies. Como se dissesse, eu sei o que você fez, e confio em você agora. O sol já se inclinava no céu quando Lucas decidiu que era hora de ir. O filhote dormia encostado no corpo da mãe. O curativo improvisado segurava firme. A clareira parecia envolta em uma paz que ele jamais havia sentido antes. O silêncio que antes era medo agora era sagrado. Ele se levantou devagar. Primeiro, agachado. Depois, com o corpo erguido por completo, sem pressa. Esperou uma reação da onça, um sinal, um rugido, mas ela apenas o observava. Um olhar longo, firme, mas sereno. Lucas deu alguns passos para trás, mantendo os olhos nela. Quando se sentiu seguro bastante, virou-se. O coração ainda batia forte, não por pânico, mas por algo difícil de descrever. Era como se levasse consigo algo que não cabia na mochila rasgada. Algo invisível, mas pesado. Segredo.
Saiu da floresta sem pressa, atravessando novamente a trilha coberta de folhas, os galhos, os cipós. O barulho da cidade foi voltando aos poucos, como uma lembrança distante. Quando chegou em casa, ninguém percebeu. Ninguém sabia o que ele havia vivido. E ele não contou. Disse que tinha se atrasado. Inventou que caiu na lama. Explicou a mochila suja com uma desculpa qualquer. Nem para a mãe, nem para os amigos, nem para o avô. A história era tão absurda que, mesmo se dissesse a verdade, ninguém acreditaria. Mas o silêncio não o incomodava. Pelo contrário, aquilo era dele. Só dele. E da floresta. Nos dias seguintes, Lucas voltou à escola. Sentava na mesma carteira, ouvia as mesmas vozes, via as mesmas paredes. Mas, por dentro, algo havia mudado. Ele não via mais a vida com os mesmos olhos. Aquela experiência tinha deixado marcas, não nos braços, não na pele, mas na forma como ele percebia o mundo. Foi quando descobriu que há coisas que acontecem uma única vez e mudam para sempre. Em uma tarde qualquer, ao sair da aula, Lucas desviou do caminho de casa e passou pela estrada de terra que contornava a mata. Parou por alguns minutos. Observe-o. O vento balançava as folhas altas. O sol passava por entre os galhos, desenhando sombras douradas no chão. E então ele viu. No meio da vegetação, entre troncos e sombras, duas figuras caminharam. A anca adulta. E, ao seu lado, firme, o filhote. Não corriam. Não se escondiam. Andavam como quem sabe que está sendo visto. A mãe parou. Olhou para Lucas. Só por um instante. Ele sorriu. Um sorriso leve, silencioso. Não havia medo. Não havia dúvida. Só um laço que ninguém entenderia. E talvez nem precisasse entender. Lucas voltou para casa naquele dia com passos lentos e a cabeça cheia de silêncio. Não o silêncio vazio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio cheio de significado. Um tipo de paz que não vem de palavras, nem de explicações, mas de algo maior. Algo que toca o coração e transforma a maneira como enxergamos tudo ao redor. Ele nunca mais falou sobre aquele dia. Não escreveu num diário, não gravou vídeo, não postou em rede social. Era como se guardar aquele segredo fosse parte do pacto. Como se falar demais quebrasse algo sagrado. Mas mesmo sem contar, algo havia mudado nele. Lucas, o menino que fugiu da escola para escapar do mundo, tinha voltado com um novo olhar. Mais atento, mais quieto, mais consciente. E talvez seja essa força das experiências verdadeiras. Elas não precisam de plateia. Elas nos moldam por dentro. Aquela história nos lembra que nem toda ameaça é o que parece. Que o perigo, às vezes, é apenas um pedido de ajuda disfarçado. E que o medo, quando enfrentado com empatia, pode nos levar a descobrir o melhor de nós mesmos. Quantas vezes você já julgou algo ou alguém sem entender o que havia por trás? Quantas vezes o instinto falou mais alto, e você quis correr, quando, na verdade, era hora de ficar e escutar? A floresta ensinou a Lucas algo que nem a escola, nem os adultos, nem os videogames tinham mostrado, que existe uma linguagem silenciosa entre todos os seres vivos. Uma linguagem feita de gestos, de intenções, de respeito. A onça, símbolo de força e instinto, não o atacou. Ela confiou. Deu a ele a chance de provar que o ser humano também pode cuidar, também pode proteger. Foi um teste. E ele passou. Hoje, talvez ele nem se lembre do nome da professora de matemática. Mas com certeza, jamais esquecerá o olhar da onça na clareira. E você? Já viveu algo que te virou pelo avesso? Um momento inesperado que mudou completamente a forma como você enxerga a vida? Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Porque histórias assim não são só para serem ouvidas, são para serem sentidas. E, antes de sair, pense comigo. Às vezes, fugir é só o começo. O verdadeiro caminho começa quando a gente para de correr e decide ficar.